Histórias sobre criaturas estranhas, assustadoras e, em certos casos, incompreensíveis existem há muito tempo. Desde os tempos antigos, a humanidade em todos os cantos do mundo tem as suas próprias formas de retratações de seres malignos e violentos, e em certos casos até mesmo protetores. Cada país tem o seu próprio folclore. É muito comum a gente ouvir pessoas falando de lendas do folclore de outros países, como o famoso Skinwalker, que já foi representado em muitas mídias diferentes. Os yokais do Japão também, sendo um bem famoso o Rokurokubi, que tem a forma de uma mulher completamente normal durante o dia, mas que de noite o pescoço dela estica. Esse yokai que já foi referenciado em Little Nightmares, sendo aquela professora pescoçuda e que tem uma cena de perseguição bem tensa. Mas hoje eu quero falar sobre as nossas lendas locais, o folclore brasileiro. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Mas definitivamente eu não tô aqui para falar do Saci ou da Cuca. A comadre Fulozinha é uma garota com longos cabelos negros. Ela é dita como uma daquelas crianças atentadas, então ela fazia umas sacanagens, tipo dar nó nas crinas dos cavalos, abrir porteira de fazenda e desnortear pessoas próximas com o assobio dela. O curioso desse assobio é que a sonoridade em relação à distância é revertida, então se o som estiver próximo, é porque ela tá longe, e se o som estiver longe, é porque ela tá bem próxima. Fica aí a curiosidade. É normal deixar oferendas pra Fulozinha, deixando coisas como mingau, mel e até fumo. Agora, o que uma criança quer fazer com fumo, eu não sei, não quero saber, deixa isso daí pro conselho tutelar. E por mais que eu tenha colocado ela como uma criança atentada, ela também é uma grande protetora da mata pernambucana. E usa os grandes cabelos que ela tem para chicotear invasores que entram ali com más intenções com a fauna e a flora. Esse comportamento de chicotear os invasores muito provavelmente vem das memórias antigas da Fulozinha, pois acredita-se que ela viveu na época do período colonial, e a gente sabe muito bem como algumas pessoas eram tratadas naquela época. A Matinda Pereira é uma bruxa da região norte do Brasil. Ela tem a capacidade de tomar a forma de uma coruja conhecida como rasga-mortalha, que assim como o corvo, por alguns é visto como um sinal de mau presságio. Isso é por conta de que se uma rasga-mortalha estiver voando próximo à sua casa, é sinal de que a Matinda Pereira tá por ali. Ela tá espreitando e ela tem a capacidade de trazer a completa desgraça para sua família, trazendo doenças e às vezes a morte. Porém, é possível evitar que ela traga tudo isso fazendo oferendas, sendo elas café, cachaça e fumo. De novo. A cabra cabriola é uma cabra humanoide que habita todas as regiões do Nordeste do Brasil, seja ela rural ou urbana. Ou seja, mesmo que for de cidade grande, tá na merda. Essa criatura é inteligente. Ela observa por um bom tempo a rotina das suas principais vítimas, que são todas crianças, entendendo os padrões dos momentos em que elas ficam sozinhas para poder se aproximar, principalmente durante a noite. A cabra cabriola, ela tem a capacidade de abrir maçanetas, facilitando a caça a alvos que acabam esquecendo de trancar a porta. E o detalhe assombroso dessa criatura é que se a porta estiver trancada, ela vai imitar a voz dos pais das crianças, dando uma desculpa qualquer para elas abrirem a porta. E como é a voz do papai ou da mamãe que está do outro lado da porta, elas infelizmente vão acabar abrindo e se tornando vítimas dessa coisa. Então, se você ouvir os seus pais te chamando, mas não verem eles, não abra a porta. Mas se você não for do Nordeste, isso daí não é um problema, então tá tudo bem.
O Encorado é o segundo vampiro mais famoso do Brasil, até porque em primeiro lugar, obviamente, está o vampiro de Madureira. O Encorado é um homem alto, completamente coberto por trajes de couro. Ele se alimenta tanto de sangue humano quanto de sangue animal. E se esse cara for visitar a sua casa, é só não convidar ele pra entrar que você tá seguro. Agora, se você encontrar ele na rua, escolhe uma entidade superior e começa a rezar pra ela, porque é só um milagre pra tirar você vivo dali. Isso porque o Encorado, diferente de outros vampiros, ele não morre com nada. Não dá pra matar esse cara. Se atirar nele e tacar alho, ele usa o alho pra temperar a munição e engole. E quem vai dormir no caixão dessa vez é você. O Kibungo. Não esse. Esse aqui. O Kibungo ele tem uma origem africana, mas que acabou se popularizando bastante aqui no Brasil, especificamente na Bahia. Ele é dito como um tipo de bicho-papão que atormenta as crianças durante a noite como uma manifestação dos piores medos delas. Ele vai atrás de crianças e adolescentes que são mal criadas, que batem nos irmãos, não obedecem os pais, fazem bullying com outras crianças e coisa do tipo. Depois de atormentar as crianças o suficiente, ele pega elas e manda todas pra dentro dessa boca enorme nas costas, jantando todas elas. É nítido que o Kibungo é uma criatura que foi criada e estruturada para ser algo para colocar medo nas crianças e fazê-las obedecerem os pais e não serem muito desobedientes. O Mapinguari é um ciclope alto, com pelo que aguentaria disparos de armas de fogo. A grande boca no meio do peito dele emana um cheiro insuportável, então é bem fácil de saber quando ele tá por perto. Mas essa boca também serve para gritar, e gritar muito alto, para machucar os ouvidos de verdade, bem parecido com a comadre Fulozinha. É dito que ele age como um protetor da floresta, punindo aqueles que causam danos ao ecossistema e garantindo o equilíbrio natural, dormindo durante a noite e saindo durante o dia, justamente para pegar os alvos dele bem na hora que eles estiverem acordados. Pois o Mapinguari tem uma dieta bem restrita a seres humanos. E encontrar esse cara é um atestado de óbito na certa. A não ser que tenha um bicho preguiça por perto. Porque, por algum motivo, o Mapinguari tem medo de bicho preguiça. O Labatu é um ciclope com vários espinhos no corpo, 2 dentes parecidos com o de um tigre dente de sabre e mãos com garras afiadas. Esse cara é completamente sanguinário, matando qualquer um que apareça na frente dele durante a noite. O menor dos barulhos já é o suficiente para fazer com que ele entre em estado de caça e vá atrás de você para te fazer de bife. E o Labatu, diferente de quase todas as lendas, não é agressivo por ser um tipo de protetor, mas sim porque isso é um reflexo. O reflexo de um homem que existiu. Um homem chamado Pierre Labatu. Ele que maltratava das piores formas o grande número de escravos que ele tinha, chegando a tirar a vida deles. Então o Labatu nada mais é do que o remanescente das memórias que os nativos tinham sobre esse general. O Gorjala é meio curioso. Isso porque em algumas mídias ele é tratado como um ciclope e outras não, mas eu vou manter como se ele fosse porque eu quero fechar um triozinho de ciclopes bonitinho. Diferente dos outros, ele não tem o corpo coberto de pelos, mas sim pele. Pele humana, uma pele negra, que faz ele parecer o mais humano deles. O Gorjala, ele tem uma dieta restrita à carne humana, se alimentando geralmente de caçadores perdidos. A origem do Gorjala é incerta, porém o mais dito sobre ele é que ele foi um escravo que era extremamente maltratado pelo senhor dele, e aparentemente o coitado teve que se submeter ao canibalismo para sobreviver.
o que explicaria essa dieta fechada e restrita a somente humanos. Justamente por comer carne humana igual a um Wendigo, ele passou por um tipo de transformação. Essa que fez ele ir de um humano para um ciclope. É meio triste pensar de que talvez tenha uma ponta de verdade nisso, onde escravos tinham que se submeter ao canibalismo para conseguirem sobreviver. Existem muitas outras criaturas que eu não citei, até porque o folclore brasileiro é imenso e esse vídeo ficaria enorme. E eu ficaria enrolando por uns 2 meses inteiros para escrever um roteiro e conseguir falar de todos eles. O que eu tenho bastante preguiça de fazer. Mas enfim, se você assistiu até aqui e gostou, deixa um like, considere se inscrever, comenta alguma coisa aí, fala o que você achou do vídeo. Eu ainda tô começando, então eu não tenho muita experiência e seria bom ouvir de vocês algo que eu poderia mudar ou melhorar. Mas é isso, obrigado por ter assistido e até a próxima.